Olá, gente linda do meu Brasil, estamos de volta com mais um programa. Continuamos em Alagoas e dessa vez nós estamos à beira-mar, isso mesmo. Estamos em Jacarecica, litoral norte do estado, e onde estamos a gente consegue sentir o cheiro da brisa e ouvir o barulho das ondas do mar, que fica logo depois daquele muro. E eu vou entrevistar uma Maria inspiradora e extraordinária, que é conhecida e reconhecida nacionalmente em defesa dos vulneráveis. Crianças, mulheres, idosos, moradores de rua. Ela é premiadíssima, gente, pelos seus projetos e ações. Eu vou entrevistar, trazer a história para vocês da promotora de justiça, Dalva Tenório. Seja muito bem-vindas, Marias do Brasil. É uma honra tê-la conosco. Eu que agradeço e quero parabenizar o formato do seu programa, que só incentiva tantas Marias nesse país. Eu sempre faço essa pergunta a todas as Marias que entrevisto, para que as pessoas possam conhecer, né, um pouco de quem é cada Maria. E eu pergunto, quem é Dalva Tenório? Dalva é mãe, é esposa, é companheira, é amiga e é profissional que fez do sonho uma missão. Um ser humano que está muito honrada em estar nesse momento fazendo parte dessas Marias maravilhosas do nosso país. Doutora Dalva, você é sertaneja, né? Você nasceu no sertão de Alagoas, né? As pessoas falam assim, o nordestino já tem uma característica de um povo forte, o sertanejo mais forte ainda, uma mulher sertaneja, assim, né? Eu sempre quis, e depois você veio para a capital, você, né, se formou. Este sonho de ser promotora de justiça já vem desde criança, essa sede de fazer justiça, defesa dos menos favorecidos, dos vulneráveis. Como surgiu essa decisão para a área jurídica? Pelo fato de ter nascido no sertão, de ser sertaneja e acompanhar o crescimento, acompanhar a vida do meu povo. E também meu pai era advogado e eu acompanhava meu pai no seu escritório. E eu pensava, eu quero fazer algo que eu dê voz a quem não tem, que eu empreste meus ouvidos a quem não ouve e os meus olhos a quem não enxerga. E outras coisas que eu fiz, porque eu sou formada em letras, eu sou professora também, fiz português, inglês e todas as matérias de literatura. Fiz com ponto ao mesmo tempo. Letras eu fazia à tarde e direito eu fazia à noite. Mas aí eu resolvi fazer o concurso para Ministério Público porque eu achei que tinha mais o perfil das coisas que eu queria trabalhar. E estou eu já há 30 anos no Ministério Público de Alagoas. E você seguiu, desde 2013 que você está nessa vara criminal, na Ilha dos Vulneráveis, foi escolhida pelo Conselho, né, do Ministério Público e pela sua ação, né, pela sua trajetória e até chegar nessa vara você passou por alguns municípios alagoanos, né? Correto. Quando eu entrei no Ministério Público como promotora de primeira entrância, eu trabalhei durante 6 anos em São José da Tapera, Alto Sertão, e foi uma escola, foi o meu laboratório. O sertão, me lembro muito de Guimarães, quando ele diz que o sertão está dentro da gente, né? E esse sertão caminha comigo para onde eu fui. E foi interessante porque a minha primeira comarca foi no sertão, e eu não escolhi. Ela estava vaga e o próximo promotor iria para lá.
e eu fui a premiada. Então ficamos 6 anos lá e eu sempre penso que muitas vezes eu achava que eu estava vivendo os contos e as narrativas de Ariano Suassuna, não é? Com o Euricão, o árabe, com o Chicó e todos aqueles personagens, mas só que dentro de uma realidade dura, uma realidade crua e de uma seca que permanece e muitas vezes até chega na alma. Agora, você disse que viveu, né, as narrativas, né, de Guimarães, de Suassuna, mas assim, a sua experiência, você deve ter assim, muitas histórias para contar, né? Muitas histórias para contar, inclusive de machismo, como você foi bem aceita, ou seja, como mulher, uma promotora, né, uma operadora do direito, né, assim, nas cidades aí do sertão, no interior do estado? Com certeza foi um choque para a população. Quando iniciei, olha, 30 anos atrás, você imagine que tem muito poucas mulheres. E já tive a oportunidade de estar trabalhando e uma pessoa chegar e dizer: eu queria falar com o promotor. E o escrivão disse: pode ir ali que ela está naquela sala. E quando ele entrou, não quis conversar, voltou. Preferiu não falar com a mulher. Isso aconteceu em Ouro d'Água das Flores há muitos anos. E depois as pessoas vão se acostumando, né? Vão refletindo e vão vendo que naquele momento não teria outra porta para bater. Mas existe o preconceito, né? E ainda existe hoje. Se existia naquela época, com certeza ainda existe hoje. E você via inclusive mulheres que não tinham o mínimo acesso. Para ir até o Ministério Público conversar, tinha que o marido levar. E ele ficava sentado. Muitas vezes eu pedia para ele ficar do lado de fora, para conversar com elas sozinhas. E ele resistia um pouco. Porque você percebe que quando aquela mulher vai com o seu tutor, que é o que ele era naquela época, ela não tem a liberdade de contar, de dizer como se sente e o que queria realmente do Ministério Público. Eu faço essa pergunta porque ainda hoje, né, nessa sociedade moderna, pós-moderna, ainda existe muito forte, arraigado o machismo, né, a discriminação, as mulheres mesmo exercendo a mesma função que os homens na iniciativa privada, em muitos lugares elas ganham menos do que os homens, né? Existe a violência política contra as mulheres, aí o alto índice, o triste, né, índice de violência contra as mulheres, de feminicídio. Nós somos considerados o 5º país no mundo que mais mata mulheres. Então eu imagino que você também tenha, né, sofrido isso, inclusive já sofreu ameaça? Algumas. Mas as ameaças que eu sofri foi independente de gênero. Era o promotor de justiça, a promotora era o cargo. Então foi no interior, não senti que foi diretamente para a mulher, não nesse caso. Mas voltando ao que você dizia dessa questão do feminicídio, de como ainda estamos caminhando para diminuir a violência, sentimos isso nessa pandemia. Chegamos ao ponto de fazer uma campanha onde a mulher iria até a farmácia com um X na mão. Olhe, se neste século nós imaginaríamos que campanha do sinal vermelho, né? Um X com batom. Um X na mão, um sinal vermelho para comunicar que estava sofrendo uma violência. E você imagine, no tempo de hoje, nós precisarmos de uma campanha para isso. É porque precisamos trabalhar muito. Precisamos de escolas, porque é na escola que as pessoas, que os seres humanos aprendem a respeitar o outro e a se respeitar. Não existe uma sociedade saudável se nós não tivermos educação, se não tivermos escola para todos. Eu também acredito, ou seja, a violência, a temática violência, ela precisa
ser discutida, debatida nas salas de aula, educar, né, as crianças desde cedo, né, os futuros cidadãos, sejam homens ou mulheres, ou seja, a identificar a violência e evitar a violência, né? Então eu acredito que a educação é transformadora, né? Então precisa disso. Agora, Dalva, você tem projetos incríveis, né? Tem um projeto aí que sendo copiado por vários estados do país, inclusive São Paulo, de combater a violência sexual aí de crianças, adolescentes. E eu gostaria que você falasse um pouco, né, que inclusive você foi premiadíssima, né, com este projeto. Nós trabalhamos na 59ª Vara Criminal. E quando nós iniciamos nossa atuação, nós percebemos que havia um grande número, o que eu chamo de cifra oculta, um grande número de gravidez na infância e ainda criança que não estava sendo notificada ao Ministério Público. Então, nosso colega, que também trabalha conosco, Lucas Saxida, nós bolamos um projeto chamado Notificar é Preciso. Então, nós reunimos as pessoas, os hospitais, os postos de saúde, as escolas, para fazer essa notificação. E isso fez uma grande diferença. Então, nós fomos premiados pelo Conselho Nacional de Justiça em 2019 como o melhor programa de redução da criminalidade. E isso nos fez refletir como, às vezes, com pequenas ações, pequenos projetos, nós mudamos a realidade de uma sociedade, de uma comunidade. E esse programa ele vai ser interiorizado, mas ele já tem em Franca, São Paulo, já está copiando os nossos formulários e eu fico muito feliz e muito gratificada. Nós temos também um programa chamado Com Criança Não Se Brinca, desde 2013, que nós fazemos rodas de conversa em hospitais, em creches, em postos de saúde, nas escolas da prefeitura, na escola do município, nas escolas do estado, que nós vamos levando informações de como evitar a pedofilia. Porque a pedofilia, tem gente ainda que assim, ainda é tabu falar em pedofilia, mas tem que ser, assim como a violência contra as mulheres, a pedofilia tem que ser falada, debatida, porque ela existe, ela é real, ela é cruel, né? Ou seja, muitas crianças é terrível, né? Crianças e às vezes até bebê sendo aí violentadas por pessoas que deviam proteger, né? Pessoas da própria família, às vezes pai, irmão, tio, avô, que deveriam proteger e violentam, agridem, tiram a infância, roubam a infância e a pureza da criança, né? Então precisa ser debatida, né? Exato, e eu ainda complemento que a pedofilia, o abuso, não tem raça, não tem cor, não tem religião, e eu digo que ela é democrática. Ela está em todo o bairro, ela pode estar em toda residência. E nós temos que ter um olhar cuidadoso. O que salva é esse olhar, é você ver entre linhas. Porque você estava falando do bebê. Se ele não verbaliza, o corpinho dele fala. A pessoa que cuida, a cuidadora, a mãe, a avó, a tia, quem está perto, tem que ter um olhar cuidadoso. E uma outra coisa que eu deixo muito clara, o abusador, ele não é um monstro, não tem uma figura de monstro, não é aquele homem feio, carrancudo, que ninguém gosta dele. Normalmente o abusador é uma pessoa delicada, fina, sedutora, uma pessoa que a comunidade gosta, que ele ajuda a todos, inclusive é o boa praça, inclusive as crianças. É muito interessante porque eles entram no universo da criança, num crime, por exemplo, pela internet. O abusador, ele lê o que a criança lê, o gibizinho,
eles sabem o tipo de sorvete que está na moda, o que eles gostam. Para falar a mesma linguagem. Falam a mesma linguagem e se aproxima de uma maneira tal que a criança que já é frágil, ela deixa de confiar nos pais para confiar naquela pessoa que está do outro lado da tela. Até que eles marcam um encontro ou fazem um jeito de encontrar aquela criança. E a mesma coisa os amigos da família, os vizinhos, os primos, os tios, os irmãos mais velhos e, pasmem, bisavô. Porque eu tenho processos onde os abusadores são os bisavós. Porque um apoia o outro. Então, quando eu digo que é democrático e que nós temos que ter um olhar muito cuidadoso. Muito cuidadoso, né? Ali as mães, as pessoas responsáveis pelas crianças, porque às vezes tem crianças que são cuidadas pelas avós, né? Pelos tios. Então tem que ter, porque na escola mesmo, né? Tem que estar atento aos sinais. Eu acredito que a criança dá sinal, mesmo um olhar, uma tristeza, ali fica introspectiva, né? O déficit escolar, tudo isso tem reflexo, são sinais para que possam investigar o que está acontecendo com a criança, né? Realmente entristece muito, entristece a gente. Agora, esses seus projetos, voltando aos seus projetos, tanto com criança não se brinca e notificar é preciso, são interessantes porque agregam, né? Agregam ideias, agregam instituições, ou seja, envolve a sociedade, conscientiza e enfrenta o problema, né? Ou seja, traz as instituições para trabalhar junto, vai às escolas, né, com palestras, rodas de conversas, conscientizar. Conscientizar, e nós convidamos a população de modo geral para juntos conseguirmos melhores políticas públicas. Porque se nós não tivermos a sociedade mobilizada, nós não vamos conseguir. Por exemplo, para diminuir a violência, para melhorar o nível da população, nós temos que ter creches e escolas. A nossa luta é creche em todos os bairros. Eu até brinco que quando eu saio já digo #creche. Porque você precisa, você veja, uma mãe que trabalha, o pai que trabalha, vai deixar a criança onde? Aí deixa com o vizinho, com o tio, com o primo, a criança fica na rua brincando, correndo risco. Ali ela é abusada, ela não tem uma alimentação correta, ela perde, vamos dizer, uma parte da infância que seria ela bem nutrida para a inteligência e para ter um trabalho melhor, uma vida melhor. Por isso que é tão importante lutarmos por creches em todos os bairros, pela alimentação, pelo cuidado que ela vai ter e pela segurança. Especialistas afirmam, né, que o futuro do cidadão ele começa na primeira infância. Então, uma criança feliz, uma criança que vive realmente a sua infância, ela é bem cuidada, ela tem mais chance de se tornar um adulto próspero, bem-sucedido, um adulto também feliz, né? E por isso até esse programa do Criança Feliz do governo federal, inclusive é premiado internacionalmente por levar essa consciência, né? Essa visão, né? Às famílias brasileiras. Então é isso, criança feliz pode ser um adulto feliz. Um adulto feliz. E temos também que fazer uma grande campanha, uma grande mobilização e conscientização do prejuízo da gravidez na adolescência. Como é prejudicial? É prejudicial durante a gestação, que ela não estava preparada, aquela menina de 10, 11, 12 anos, 13, não está preparada para ser mãe. Então, e o bebê também nasce com problema. E já existem estudos que comprovam que aquela criatura, o ser humano, a mulher, a menina, que a maternidade é precipitada, ela perde a infância, ela perde a adolescência e no futuro ela não vai ter a mesma chance das outras.
ela sai da escola, ela não entra no mercado de trabalho. É por isso que nós temos que combater com força, nós temos que educar a população para uma gravidez mais tarde, para as nossas crianças estarem na escola, estarem se divertindo, vivendo aquele período da vida que é tão rico e tão lindo, não é? E não ter a infância roubada, a adolescência roubada. Isso que eu defendo e incentivo, Dalva, as mulheres a ocuparem lugares de poder, né? Seja politicamente, ou seja, tem que ocupar os espaços, porque também a pesquisa se comprova quando existe mulher participando de decisões, a sociedade melhora, né? Então as mulheres precisam, né? Nós já avançamos muito, já conquistamos, mas tem muito a conquistar. Somos a maioria da população, a maioria do eleitorado, então as mulheres precisam ainda romper os grilhões, né? Precisam avançar e ocupar os espaços, né? E aí a igualdade, seja na profissão, seja na política, onde for, né? A mulher pode estar onde ela quiser estar, né? Exatamente, onde ela quiser. Ter força e ter foco. E olhe que coisa boa esse seu programa, que está mostrando isso. Porque muitas vezes nós estamos em casa, o nosso dia a dia, nossos afazeres, e nós não percebemos o quanto podemos crescer, o quanto podemos melhorar como pessoa, como ser humano, e melhorar a nossa comunidade, melhorar a nossa cidade. E temos que ter em mente, nós podemos tudo. É só ter foco e coragem. A influência da mulher transforma a sociedade. Não estou aqui falando dos homens, gente, não sou contra homens não, pelo contrário, eu acho que mulher e homens andam junto, tem que haver harmonia, ou seja, é um caminhar juntos, mas tem que existir a igualdade de direitos e tem que haver equidade, e assim a sociedade vai melhorar, nós vamos avançar e evoluir mais e mais, nós precisamos disso. Agora, voltando aí aos vulneráveis, você foi para a vara, né? Ou seja, isso foi uma escolha, você foi escolhida porque você já desde cedo, né, ali pesquisando sobre a sua história, conhecendo um pouco da sua história, você sempre teve essa sede de justiça, sempre foi uma defensora dos vulneráveis, dos menos favorecidos. Quando você chegou em Maceió, né, no Ministério Público, teve essa oportunidade, você chegou a minha vez? Eu sempre digo que a vida mais me impõe do que eu escolho, mas o universo sempre me encaminha para as coisas que me agradam. E eu precisava sair de uma antiga comarca, que eu já estava lá há 16 anos, e isso foi em 2013, para vir para a capital. E a única vara que estava vaga, porque eu vim sempre por antiguidade. E eu vim por antiguidade para a vara, 14ª Vara Criminal, que inicialmente era crime de trânsito, idoso, criança e adolescente. A partir de janeiro do ano passado, o trânsito saiu e eu fui premiada, que eu digo que isso é um presente. Foi janeiro de 2020. 2020. Eu digo que isso é um presente, porque eu recebi índio, negro, morador de rua, LGBTs. E veja só, né, eu hoje estou com a vulnerabilidade, com tudo que eu gosto de trabalhar, com políticas públicas, porque o que eu gosto de fazer é ir buscar a política pública e tentar efetivar para melhorar a vida do cidadão. E nessa vara que eu estou, ela me dá várias oportunidades, não é? Porque você está ali perto, você está vendo, você está acompanhando e você pode, de uma maneira eficaz, resolver um pouco, diminuir a dor do outro. Assim, os cabelos aí, o vento aqui, nós estamos ao ar livre, né? Ao ar livre, e o vento, o barulho é do vento do mar, né? Assim, mas um ambiente muito agradável. Agora, Dalva,
Você saiu do sertão, ou seja, não saiu inteiramente, né? O sertão nunca sai da gente, como você falou, mas você mantém, né? Você mantém as suas raízes. Eu soube que o seu refúgio de descanso é no sertão, em Piranhas, né? Numa vilazinha de pescadores chamada Vila Santo Antônio, um lugar calmo, lindo, um lugar com uma comunidade participativa, e é onde eu me energizo, onde eu vou buscar a minha força, onde eu tenho a minha raiz. Eu sempre digo, quando eu estou chegando lá, minha alma canta. Aquela sensação de pertencimento, é daqui que você é, e não esqueça que você saiu daqui. É interessante, né? Porque ela poderia, assim, eu vou descansar numa bela casa de praia, mas ela é uma casa, gente, uma casa linda, bem poética, numa vila de pescadores em Piranhas, um lugar lindo onde ficam lá os cânions do Rio São Francisco. Mas eu acho interessante porque eu digo que mulher, quando chega no poder, ela precisa lembrar de suas raízes. Todos nós, homens e mulheres, mas estamos falando de mulheres, e mulher, quando chegar no poder, tem que praticar a sororidade, tem que levar outras mulheres com ela, né? E você não pode esquecer de onde veio e quem ajudou, porque ninguém chega lá sozinho, né? Sempre tem. Então a gente não pode esquecer a gratidão, e isso é muito, muito interessante, né? Mulher tem que chegar no poder, lembrar de onde veio, trazer outras mulheres e pensar e agir como mulher. Isso é muito importante, né? Muito importante. E muitas vezes você toma uma decisão com o útero. Realmente com o útero. Às vezes eu estou trabalhando num processo e eu penso, não, vou deixar o coração e vou vir para o útero, para poder trabalhar aquilo, dar aconchego, chegar junto, amparar. Só quem tem útero faz, sem querer. É a sensibilidade, as características femininas, né? Agora, Dalva, eu gostaria que você desse uma mensagem para todas as Marias que estão nos assistindo. Eu sou muito feliz em ser uma das Marias, em estar aqui. E a única coisa que eu digo é que a gente não pode perder a fé, não pode perder o foco. Por pior que seja a situação, nós temos que lutar e ajudar umas às outras, dar a mão, porque não adianta você estar lá na frente e não se voltar e segurar a mão de quem está precisando. Ninguém é feliz sozinho. Pois, Dalva, a gente já está terminando aqui o programa, mas eu queria que rapidamente você esperava, assim, ou seja, ter os seus projetos tão premiados, todos esses prêmios, que foram vários prêmios que você já recebeu, né? Não só em Alagoas, prêmios, troféus, essas coisas, mas um reconhecimento nacional, né? Realmente foi uma surpresa, porque é um estado tão pequenininho e quando nós estamos fazendo aquele trabalho naquele momento, você não imagina que aquilo é tão importante, mas eu fiquei muito feliz e me senti como se eu tivesse ganho o Oscar. E isso lhe incentiva, lhe empurra, lhe diz, olhe, você está no caminho certo. Essa é a sensação. Eu acho que o maior troféu também, você que defende tantos vulneráveis aí, né, e é você tirar uma criança da violência, uma adolescente, ou seja, a transformação, porque são muitas vidas transformadas, né? Em toda a sua trajetória, são muitas vidas transformadas, né? Moradores de rua, né? A proteção, os direitos, os idosos, né? Que também muita violência contra os idosos. Então, parabéns pela sua missão, sucesso, uma nobre missão, né? Sucesso aí na sua missão cada vez mais, porque quem ganha é a sociedade. Então, a gente não pode abraçar, mas sinta-se abraçada por mim e por todos que fazem as Marias do Brasil. E todas as mulheres que passam, né, a gente dá como brinde o meu livro, A Influência da Mulher no Mundo, e eu trouxe ele para você, uma boa leitura. E, gente, vamos continuar aí. Mulheres, se você não assistiu toda essa entrevista,
Vai lá no canal As Marias do Brasil no YouTube, assista essa entrevista com a doutora Dalva Tenório e muitas outras mulheres inspiradoras e extraordinárias, e se inspire, se fortaleça, diga não à violência, diga não aos abusos, à discriminação, à opressão. Vamos quebrar o ciclo da violência, os grilhões da opressão e vamos avançar por mais equidade. Fiquem com Deus e até a próxima.